Neemias capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, eu gostaria que os irmãos acompanhassem o texto aí na Bíblia, que você já recebeu, ou no seu iPhone, no seu iPad, enfim, onde você tiver o texto disponível. O texto diz: os que trabalharam na reedificação dos muros, e assim nos diz o texto da palavra de Deus. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém. Deus amado, mais uma vez nós levantamos diante do Senhor a nossa voz, nos colocando, ó Deus, humildemente sob o teu comando, sob tua direção, pedindo que a iluminação do Senhor esteja sobre nossa mente e coração, e que teu Espírito Santo, que inspirou Neemias a escrever este texto, ilumine agora a nossa mente e coração para que entendamos. Tiremos dele as lições que devemos tirá-las, e assim, ó Deus, edifique a nossa vida, pelo poder da tua palavra, e pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, por teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, com certeza, todos nós que temos mais de 50 anos, com certeza podemos testemunhar que 2016 foi um dos anos mais difíceis que talvez nós já vivemos. Mesmo aqueles que viveram o período da ditadura, os períodos lá da final da década de 60, começo da década de 70, talvez não tenha vivido um ano tão difícil como esse de 2016. Isso por conta de tanta denúncia de corrupção. Eu creio que o Brasil é corrupto desde que ele nasceu, lá nos idos de 1500, porque o ser humano por natureza é corrupto desde que ele pecou contra Deus, quando Adão e Eva o desobedeceram e foram expulsos do paraíso. Mas parece que nestes últimos anos
a corrupção se tornou algo assim, além de endêmica, ela se tornou algo muito profundo, enraizado, sem vergonha, sem caráter, sem medo. Parece que as pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa estão plenamente convictas de que não serão punidas, jamais serão julgadas, jamais terão que pagar por isso. E por isso, aquilo que antes no passado era corrupção, mas era mais mascarada, mais escondida, os montantes roubados eram menores, agora eles se tornaram mais escancarados e os montantes roubados são bem maiores. E nós vivemos por conta de tudo isso dias difíceis, porque o Brasil entrou numa recessão, a política ficou totalmente desacreditada, tivemos o impeachment da presidente, tivemos a queda do presidente do Congresso, tivemos a desvalorização da nossa moeda, tivemos o descrédito do nosso país diante do cenário internacional. Enfim, são dias difíceis. Dias difíceis que esta igreja também enfrentou, com suas lutas, com suas perdas, com todas as angústias que viveu no ano que terminou. Dias difíceis que o povo de Israel estava vivendo, no capítulo 3 do livro de Neemias. Todo o livro de Neemias fala deste sofrimento, desta angústia do povo de Deus, de um povo que foi levado para o exílio, para a Babilônia, que permaneceu lá durante 70 anos debaixo da escravidão. Os que não foram levados e ficaram em Jerusalém, era a classe pobre, miserável, e que ficou ali em grande miséria e desprezo. E agora, 70 anos depois, 80 anos depois, esta cidade está sendo reconstruída. Então nós temos o livro de Neemias, e dentro do livro de Neemias, nós temos o capítulo 3, que trata da reconstrução do muro. Hernandes Dias Lopes, estudando esse texto, ele afirmou que Neemias é um tratado sobre liderança. Seu conteúdo é fascinante, seus princípios são oportuníssimos, sua leitura é indispensável. Na Bíblia hebraica, bem como na Septuaginta, Neemias e Esdras eram um só livro, pois ambos tratam da questão da volta do povo judeu da Babilônia para Jerusalém, após 70 anos de escravidão, para a reconstrução da cidade. O capítulo 3 é um texto bem difícil, que a maioria dos estudiosos pulam quando chegam a ele, pois ele é denso e complicado. Um comentarista, tratando desse texto, afirmou que se trata de uma lista interminável de tarefas e de nomes, algo chato e sem graça. Capítulo 3 de Neemias, para alguns comentaristas, é uma lista interminável de tarefas e de nomes, algo chato e sem graça. Pula, passa para o próximo, né? Mas Paulo afirmou que toda a escritura é inspirada por Deus. Neemias 3 é escritura, logo deve ser útil, logo também é inspirada. Neemias 3 é um retrato do povo de Deus, trabalhando juntos na causa do Senhor. Encontramos aqui os princípios que devem reger o trabalho na casa de Deus. E é sobre isso, queridos, que nós queremos pensar nesta noite. Quais são os princípios, os fundamentos que devem reger a igreja de Jesus Cristo, reger a igreja presbiteriana das Américas, reger a igreja presbiteriana do Brasil, reger a igreja da qual eu e você fazemos parte, na execução do seu trabalho, do seu ministério. Algumas horas atrás, celebrando aqui a passagem do ano, o reverendo Averaldo Júnior falava dos desafios para 2017. Falava que neste ano a igreja estaria investindo em discipulado, estaria investindo no time de casas, e que teria então muito trabalho a ser feito, e durante todo o ano estas palavras seriam repetidas, seriam ditas, seriam novamente faladas aqui, para despertar esta igreja a esse ministério tão importante
de discipulado e de time de casas, de pequenos grupos, de células. Mas como que isto acontece? Quais são os princípios para que o ministério desta igreja, não apenas o discipulado, não apenas o time de casas, mas o time da música, o time dos pequenos grupos, o time da edificação, o time do ensino, o time da visitação e todas as demais equipes de membros que fazem parte desta igreja, para que todo o ministério que esta igreja tem que desenvolver diante de Deus aconteça, flua, frutifique, produza. Quais são os fundamentos que a palavra de Deus nos ensina, que devem reger a vida desta igreja, enquanto conselho, junta diaconal, sociedades internas, para que ela realmente se desenvolva em escola dominical, ministérios de música, e assim tenhamos aqui uma igreja saudável, forte, frutífera, próspera e abençoadora. Capítulo 3 de Neemias não é uma lista interminável de nomes e de tarefas. Capítulo 3 de Neemias não é algo chato e sem graça. É palavra de Deus. É palavra de Deus registrada sob a inspiração de Deus. E ela tem um propósito. Ela quer mostrar quais são esses fundamentos. E o primeiro fundamento, queridos, é a humildade. O primeiro fundamento é a humildade. Vejam comigo os versículos aí no slide. O texto diz: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Percebam, queridos, que o primeiro grupo que assume o compromisso de reconstruir os muros de Jerusalém é o grupo dos líderes. Nós temos aqui o sumo sacerdote Eliasibe. Nós temos aqui os sacerdotes que trabalhavam com ele, seus irmãos. Nós temos aqui também um outro grupo que eram os donos de Jerusalém. Versículos 9 e 12 falam destes homens, Refaías, Salum, fala desses homens que eram aqueles líderes políticos da cidade. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas: os líderes religiosos, representados aqui pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes, e temos aqui os líderes políticos, representado por Salum, que era dono da metade de Jerusalém, e por Refaías, que era dono da outra metade de Jerusalém. Eram homens ricos, homens poderosos, líderes políticos, mas que se colocaram como exemplos, como modelos, na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade. E com isso a palavra de Deus está nos ensinando que o primeiro fundamento que deve reger o povo de Deus, reger a obra de Deus, na reconstrução ou na construção, na realização da obra, é humildade. Na obra de Deus, na igreja de Jesus Cristo, não existe espaço para o orgulho, arrogância, soberba, para os títulos humanos, para as vaidades humanas. Elas ficam muito bonitas da porta para fora. Lá fora você pode ser doutor, PhD, você pode ser isto ou aquilo, mas aqui dentro todos nós somos apenas servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não houver em nosso coração esse sentimento de humildade, esse sentimento de prostração, se não jogarmos fora toda esta roupagem lá do mundo, com certeza não estamos preparados para servir na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Houve um momento em que Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele disse: olha, no mundo as pessoas falam de seus líderes, de seus governantes, e eles são importantes, e eles governam sobre vocês, mas no meu reino, maior é aquele que serve. No meu reino, maior é aquele que serve. Nós temos que ter, queridos, esse sentimento que Paulo registra lá em Filipenses capítulo 2, falando a respeito de Jesus Cristo. A partir do versículo 5 ele disse: irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tirou o seu manto real, tirou a sua roupagem real, se despiu de sua glória, se vestiu da nossa humanidade, veio até este mundo em carne humana como eu e você, com toda a nossa fragilidade exceto o pecado, se tornou um servo de todos, foi até a morte, morte de cruz. Ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, eu fiz isso para vos dar o exemplo. Então, se nós queremos ter uma igreja forte, uma igreja que trabalha, uma igreja que serve, se queremos que todos estes projetos, pensados aqui pela equipe de pastores, pela equipe de presbíteros, líderes desta igreja, queremos que esses projetos se desenvolvam, cada um de nós tem que se despir de seus títulos, se despir de sua soberba, se despir de seu orgulho e se vestir de humildade e colocar os ombros debaixo do serviço. Digo isso, queridos, porque tem gente que não se coloca. No versículo 5 do capítulo 3 de Neemias, nós temos o texto dizendo: ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Houve um grupo de nobres que se acharam importantes demais para sujarem as mãos na massa de pedreiro, que se acharam nobres e importantes demais para carregarem lascas nos ombros. Eles não se sujeitaram, se deixaram levar pelo seu orgulho. Mas enquanto isso, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os líderes políticos daquela cidade deram o exemplo e começaram a obra. Primeiro princípio, então, que deve reger é o princípio da humildade. Vamos falar juntos? Primeiro princípio é o princípio da... Amém? Segundo princípio que vai reger a obra aqui é o princípio da cooperação. O texto nos diz: junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas e seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias. Junto destes reparou Mesulão, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas e os seus nobres. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que as expressões junto a ele e ao seu lado aparecem 28 vezes no capítulo 3 de Neemias. Junto a ele e ao seu lado é a ideia do escritor para mostrar o espírito de cooperação. Não apenas temos aqui o exemplo da humildade, onde os líderes religiosos e políticos dão exemplo começando a obra, mas agora temos o exemplo da cooperação. Eles estavam cooperando. As expressões significam próximo à mão, dando a ideia de que as equipes estavam ligadas braço a braço, uma sustentando a outra, perto da outra. São pessoas diferentes, de regiões diferentes, de culturas diferentes, de status quo diferentes, mas unidas, juntas, próximas. Não havia entre eles nenhum tipo de separação, eles estavam juntos, cooperando.
A igreja de Cristo, queridos, é um espaço para cooperação. Cooperação que é fruto de unidade, fruto de comunhão verdadeira. Na igreja de Cristo não há espaço para carreira solo. Não há espaço para carreira solo. Neemias não chegou em Jerusalém e fez carreira solo. Ele chegou, verificou o problema, diagnosticou a situação, reuniu a liderança, reuniu o povo e atribuiu tarefas, e todos eles se uniram num propósito. E então, junto um do outro, um ao lado do outro, eles levaram aquela obra a termo. 52 dias depois, os muros estavam reconstruídos, porque houve cooperação, houve união, houve unidade. Eles estavam em comunhão, eles estavam juntos fazendo aquela obra. Conta-se que certo pai já velho, aguardando a morte, reuniu seus 3 filhos, que vinham todos os dias visitá-lo, e numa dessas visitas o pai chegou para eles e disse: filhos, eu quero que amanhã cada um de vocês, quando virem me visitar, traga um cabo de vassoura. E no dia seguinte os 3 filhos apareceram diante do pai com aquele cabo de vassoura. E então o pai, depois que eles abraçaram o pai, cumprimentaram, beijaram, falaram: papai, aqui está o pedido que o senhor nos fez. Então o pai disse: eu quero que cada um de vocês quebre o seu cabo de vassoura. Então, começando pelo mais velho, ele pegou aquele cabo de vassoura e bateu aqui na perna, no joelho, sobre a coxa, e quebrou aquele cabo de vassoura. Assim fez o segundo, assim fez o terceiro. Terminada a visita, os filhos se despediram, e o pai disse: filhos, amanhã, quando vocês me visitarem, eu quero que vocês tragam novamente um cabo de vassoura. Os filhos foram embora, não entenderam muita coisa, mas no dia seguinte voltaram e cada um trouxe o seu cabo de vassoura. Cumprimentaram o pai, beijaram, abraçaram e falaram: pai, aqui está o pedido que o senhor nos fez ontem. E o pai disse: eu quero que vocês me entreguem esses cabos de vassoura. E o pai pegou aqueles 3 cabos e juntou aqueles 3 cabos de vassoura. Pegou um barbante e amarrou aqueles 3 cabos de vassoura de ponta a ponta. E depois que estava bem amarrado, bem apertado, entregou para o filho mais velho, dizendo: filhos, quebrem estes cabos de vassoura. E o primeiro tentou e não conseguiu. O segundo tentou e não conseguiu. O terceiro tentou e não conseguiu. Eles tentaram juntos e não conseguiram. E o pai disse: filhos, eu estou para morrer. E talvez depois da minha morte vocês podem se separar. Vocês podem se distanciar um do outro. Quem sabe a união de vocês não é por minha causa, e eu morrendo, cada um vai seguir sua vida. Mas eu quero dizer que vocês separados são frágeis. Vocês desunidos são fracos. Qualquer um pode quebrá-los, qualquer um pode subjugá-los, qualquer um pode vencê-los. Mas se permanecerem unidos, vocês serão fortes, vocês serão invencíveis. Queridos, a igreja de Cristo precisa estar unida, nesse espírito de cooperação, nesse espírito de ombro a ombro, onde ninguém é mais importante do que ninguém, onde nenhuma causa é melhor do que a outra, onde todos têm o mesmo propósito: fazer a obra do Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação de vidas. Cooperação, este é o segundo princípio. Então vamos juntos, qual é o primeiro? Primeiro, segundo, terceiro princípio que deve reger a obra de Deus é a diversidade. A palavra de Deus nos diz aí nos versículos 8, 9, 14, 17, 26, 32. É uma lista longa. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas. Restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a eles trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. À porte do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado as Abinéias, maioral da metade do distrito de Keila.
E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até o norte, até a torre alta, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Se vocês prestarem atenção, queridos, vão perceber que nós temos aqui uma lista de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de profissões diferentes, pessoas ricas e pessoas pobres. Temos homens e mulheres, as filhas de Salum, líderes religiosos e líderes políticos. Temos aqui homens de negócio, ourives, perfumistas, políticos, levitas, mercadores, pastores. Percebam que propositadamente Neemias escreveu todos estes nomes, deu suas funções, deu suas profissões, para mostrar que na obra de Deus existe espaço para diversidade. Nós temos aqui pessoas de vários tipos de culturas diferentes, formações acadêmicas diferentes, trabalhos diferentes, profissões diferentes, status quo diferentes, mas todos com o mesmo propósito. Pessoas cheias de humildade, pessoas comprometidas e agora realizando a obra de Deus, porque na obra de Deus existe espaço para a diversidade. O mesmo Deus que espera a unidade do seu povo como um corpo, Ele entende que esta unidade ela é diversa. O nosso corpo, ele é todo unido, mas ele não é uma coisa só. Apesar de existir uma unidade fundamental no nosso corpo, nós temos braços, mãos, pernas, olhos, ouvidos, fígado, rins, baço, esôfago, coração, pulmão, órgãos vitais, órgãos não tão vitais assim, e esta diversidade que na sua unidade, cooperando uns com os outros, fazem desta máquina esse ser tão maravilhoso, que é cada um de nós. A igreja de Jesus Cristo é um espaço para diversidade. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é intelectual ou ignorante, não importa se você é negro ou branco, não importa se você é desta ou daquela profissão, se você torce para este ou para aquele time, se você é desta ou daquela ideologia política, importa que você seja lavado no sangue do Cordeiro. Importa que você seja selado com o Espírito Santo da promessa. Importa que você tenha um compromisso com a obra de Deus e com o Deus da obra. E você tem espaço para servir na casa de Deus. Você pode servir desde a faxineira que limpa até o pregador que prega. Temos espaço para todas as pessoas, para que ninguém fique no banco sentado se sentindo inútil, não. Na obra de Deus há espaço para todo mundo. Para as crianças, estavam cantando aqui, para os adultos, para os mais velhos, os anciãos. Temos espaço para todas as classes de pessoas. Basta apenas que cada um de nós diga, como disse Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. Com certeza, reverendo Averaldo, reverendo Davidson, reverendo Marcelo, conselho desta igreja, com certeza eles querem pessoas de várias classes, de vários tipos de cultura, de várias ideologias diferentes, chegando diante deles e dizendo: pastor, conte comigo, quero trabalhar, quero estar no time das casas, quero estar evangelizando, quero estar discipulando, quero fazer a obra do Senhor, não quero ficar à toa. Porque na obra de Deus existe espaço para a diversidade. Quando você lê a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar a história de homens e de mulheres, de jovens, adolescentes, crianças, anciãos, intelectuais, menos intelectuais, ricos e pobres. Pessoas que se dispuseram, pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus, pessoas que Deus usou para que a sua obra fosse feita. E Ele continua fazendo isso hoje, e Ele vai continuar fazendo até que Cristo volte. Então vamos lá, quais são os princípios que devem reger a obra de Deus? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quarto princípio para concluir: comprometimento. O texto nos diz, nos versículos 20, versículo 4, versículo 21 e versículo 27.
Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se você prestou atenção, e claro que prestou, você percebeu que nós temos aqui algumas expressões como outra porção. Perceba que Baruque, ele fez a sua parte. Quando ele terminou a sua parte, ele começou de novo uma outra porção. O mesmo aconteceu com Meremote, o mesmo aconteceu com Eliasibe, o mesmo aconteceu com os tecoitas. Estes homens fizeram aquilo que tinha sido colocado para que eles fizessem. Deram a eles uma tarefa, eles fizeram mais rápido do que os outros. Quando eles terminaram, eles não cruzaram os braços e disseram: vamos aí, gente lerda, vamos aí, povo devagar, eu já acabei minha parte. Não, quando eles terminaram, eles se prontificaram a ajudar aqueles que não tinham terminado ainda. Isto é comprometimento. Percebam aqui, queridos, que nós encontramos aqui algumas classes de pessoas que não eram do povo de Jerusalém. Se você perceber, você vai encontrar aí moradores de Jericó, Gibeão, Tecoa e Mispa. Eram pessoas de outras cidades, não eram de Jerusalém, mas quando a obra começou, esses homens vieram, deixaram suas famílias, esposas, filhos, e por 52 dias eles trabalharam na reconstrução do muro e na reconstrução da cidade. Isto chama-se, com certeza, comprometimento. Pessoas comprometidas com a obra, que estão dispostas a sacrificar, às vezes família, às vezes o lazer do final de semana, às vezes aquele passeio, que sacrificam suas férias, que dedicam o seu trabalho, que fazem porque tem que fazer, que termina a sua parte, não cruza os braços, mas vai até outro grupo dizendo: eu já acabei a minha parte, como posso ajudá-los? É disso que nós precisamos na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas comprometidas, pessoas apaixonadas, pessoas que realmente estejam dispostas a sacrificar tudo diante do trono do nosso querido Deus. Eu tenho lido histórias de homens e de mulheres que tiram 30 dias de férias e que dedicam esses 30 dias de férias a trabalhos de evangelização. Aqui no Brasil, pessoas vão para o Nordeste construir casas para famílias pobres. Alguns que se dedicam a Médicos Sem Fronteira, alguns que se dedicam à Visão Mundial, oferecem os seus 30 dias de férias para fazer a obra em algum lugar carente. Nós vivemos num mundo de carência, num mundo de miséria. Não miséria porque não haja recurso, miséria porque o ser humano por natureza é egoísta, e enquanto 2 ou 3% da população mundial detém toda a riqueza, todo o poder, os outros vivem, muitos deles, em miséria extrema. E pessoas que dedicam a sua vida a tentarem suprir um pouco desta miséria, porque elas estão comprometidas com Deus e com a obra de Deus. Por isso muitas vezes sacrificam férias, sacrificam finais de semana, sacrificam recursos, abrem mão daquele lazer, abrem mão daquele carro zero, abrem mão daquela roupa nova, para investir em projetos, em obras que abençoem a vida de pessoas e que glorifiquem o nome do nosso Deus. Isso é comprometimento.
É isso que nós encontramos aqui na reconstrução do muro, sob a liderança de Neemias. Esses homens, estas mulheres, esse povo, estas pessoas, com humildade, com cooperação, com diversidade e com comprometimento, eles fizeram a obra, eles reconstruíram aquele muro. E olha, queridos, que aquele povo era um povo sofrido. Durante 70 anos, aquele povo viveu debaixo da escravidão. Muitos do que foram para o exílio não voltaram. Voltaram apenas os filhos e os netos. Muitos dos que ficaram estavam em grande miséria e desprezo, como diz o capítulo 1 de Neemias. Era um povo que tinha todas as razões e motivos para estar desanimado, desacreditado, cheios de mágoas, raízes de amargura, rancor, ódio. Era um povo que deveria estar com o coração cheio de violência, mas agora, sob a liderança de Neemias, esses homens, estas mulheres, estes jovens, estas moças, estas crianças se unem num propósito: reconstruir Jerusalém. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana das Américas, e que este povo, cheio de humildade, cheio desse espírito de cooperação, totalmente diverso, com gente de toda a cultura, de toda a classe social, e com comprometimento, com o coração inflamado, cheio do Espírito Santo, realize uma grande obra em 2017. Que esse espaço fique pequeno, que esse templo fique pequeno, que vidas sejam salvas, novas igrejas sejam plantadas, novos ministérios surjam, vidas sejam transformadas, o Rio de Janeiro seja impactado, porque esses princípios são os princípios que devem reger o povo de Deus. Quais são os princípios? Concluindo: comprometimento. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra na nossa vida, mente e coração, que Ele faça de nós uma família, corpo e família, uma família unida, uma família comprometida, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que realmente, como Neemias, possa fazer diferença na vida desta sociedade. Amém.